Irmãos, nós estamos já há alguns meses, desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e chegamos em julho. 7 meses que nós estamos praticamente falando a mesma coisa. O texto base desses 7 meses é Mateus 16, 19, que diz assim: e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Esse versículo Deus me deu no dia 2 de janeiro, quando eu entrei para o quarto e comecei a orar e perguntar para o Senhor: Senhor, por que algumas coisas que deveriam acontecer nas nossas vidas não estão acontecendo? E por que certas coisas que não deveriam estar acontecendo na nossa vida estão acontecendo? Você entendeu? Eu perguntei o seguinte: Deus, por que tem coisas na nossa vida que deveriam acontecer e não estão acontecendo? E por que tem coisa que não era para estar acontecendo e está acontecendo? E eu já contei para os irmãos que eu falei: Senhor, eu só vou sair aqui do quarto quando o Senhor me der uma resposta. Eu correria o risco de estar lá até hoje, né? Mas depois de algumas horas, eu não sei quantas horas se passaram, mas eu posso dizer para você que foi mais de umas 3 horas, um versículo explodiu no meu coração, que foi esse, Mateus 16, 19. Veio dentro de mim, Mateus 16, 19. E aí eu abri a Bíblia rapidinho e fui ver, e era esse verso: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E aí eu comecei a orar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí ele começou a me mostrar o seguinte, que a nossa vida, o reino de Deus, funciona através de chaves. E eu já falei aqui, se você quiser ouvir as mensagens, está no nosso canal do YouTube. Chaves servem para abrir portas ou fechar portas. Quem tem a chave de um lugar tem acesso a esse lugar, ou também pode proibir acessos. E aí o Senhor começou a me mostrar o seguinte, que tem portas que nós precisamos abrir nas nossas vidas, mas tem porta que nós temos que fechar nas nossas vidas. Mas seja para abrir, seja para fechar, nós precisamos das chaves. E de lá para cá eu tenho orado e perguntado: Senhor, quais são as chaves? Porque ele não disse a chave, ele disse chaves no plural. Então existem múltiplas chaves. E eu usei como exemplo aqui a nossa igreja. Essas portas laterais, elas têm 2 cadeados para abrir. Então você precisa de 2 chaves. A nossa porta de entrada, ela possui 3 fechaduras. Mas você precisa da chave do portão para poder depois acessar essas 3 fechaduras. E uma vez que você entrou aqui, existem chaves de portas aqui, que para você acessar, você precisa ter a chave do antigo escritório, que é onde fica o nosso quadro de chaves, que tem outras chaves, para você ter acesso a ambientes aqui, para abrir as portas ou fechar portas. E nós falamos que existem portas que nós precisamos abrir nas nossas vidas, que precisam mais de uma chave. E existem portas que nós precisamos fechar nas nossas vidas, que possuem mais do que uma chave. E eu falei aqui de um exemplo, que é a mulher Ciro-fenícia. Ela chegou até Jesus dizendo que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Ela chegou com a chave da fé. Diga assim: a chave da fé. Olha para o seu irmão e fala assim: a chave da fé. Mas sabe o que é interessante? Só
a chave da fé não adiantou. E eu falei aqui que às vezes só fé não adianta. Espera aí, pastor, como assim? Leia o texto depois. Jesus disse para aquela mulher assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu sei que a gente tenta firular, a gente tenta, mas cara, imagina que você chegasse até mim e falasse assim: pastor, eu estou com uma situação, ora para Deus fazer um milagre, e eu virasse para você e falasse assim: eu não vou tirar pão dos filhos para dar para um cachorro. Você ia virar para mim e falar assim: você está me chamando de cachorro? Eu seria, hoje cancelado. Imagina a minha página no Instagram. Imagina você gravando um vídeo para pôr no TikTok. E ainda me filmando, falando assim: aí ó, vim cheio de fé na igreja desse tal de apóstolo Márcio. E ele me chamou de cachorra, de cachorro. Só que aquela mulher não se ofendeu com as palavras de Jesus. O que ela foi dizer o seguinte: tudo bem, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela estava dizendo? Tudo bem, eu sei que eu não sou filha, eu não tenho o direito, mas eu me contento com uma migalha, é tudo que eu preciso. E aí eu disse que naquela hora ela usou uma segunda chave junto com a chave da fé, que foi a chave da humildade. E quando ela usou a chave da humildade, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. O milagre aconteceu. Então só a chave da fé não adiantava, ela tinha que usar uma outra chave. Vocês estão aqui? Estou dando um resumo de 7 meses. E aí nós fomos falando sobre chaves do reino, e aí o Senhor começou a falar conosco sobre uma porta que precisa ser fechada nas nossas vidas, que é a chamada porta do medo. E o Senhor veio há mais de 2 meses falando conosco sobre o medo. O medo paralisa. A maioria das oportunidades que nós perdemos ao longo da vida, ou vamos perder, é por causa do medo. É o medo que segura as pessoas de assumirem um compromisso. É um medo que faz as pessoas fugirem até de Deus. E nós começamos a ver o quanto o medo é sério, porque o medo nos faz fugir, o medo nos oprime, o medo ele nos faz esconder, o medo escraviza. E aí a gente foi entendendo que todos nós temos algum nível de medo. Mas o problema também não é ter medo, o problema é o que você faz quando você está com medo. Existe um nível do medo que é o pânico. O pânico faz com que as pessoas deixem de ser racionais e comecem a agir por instinto de sobrevivência. E aí quando você tem um instinto de sobrevivência, você não pensa. É por isso que, em certo sentido, não adianta a mídia ficar dizendo assim: diante de um assalto, não reaja. Porque essa mensagem não funciona de alguma forma. Sabe por quê? Porque vai depender do nível do medo que você vai ter na hora. Tem gente que diante de um perigo paralisa, mas tem gente que vira um leão. É por isso que tem gente que voa para cima do bandido, toma a arma e faz coisas terríveis, e depois ela chega e fala assim: cara, o que aconteceu? Porque o medo tem um poder. É aquela mãe que de repente não sabe nem nadar. E há muitos anos atrás teve um vídeo de uma mãe que não sabia nadar, mas quando o filho dela caiu dentro do lago e começou a morrer afogado, ela pulou. Ela não pensou: eu não sei nadar. Ela pulou e salvou a criança e chegou na beirada. Como? Ninguém sabe explicar. Então o medo em altos níveis,
ele tem um poder de nos mover. Às vezes é para o bem, para salvar alguém, mas às vezes é para o mal. Ou, na melhor das hipóteses, na maioria é para o mal. Então, o diabo procura lançar medo. É por isso que a televisão, as mídias sociais é carregada de notícias de medo. Porque o medo tem um poder. E eu vou dizer uma coisa para você. A batalha dos últimos dias vai ser uma batalha contra o medo. Irmãos, eu vou dizer algumas coisas sérias aqui. Cuidado até com mensagens evangélicas que tentam colocar o medo em você. Às vezes, até a gente que é crente, a gente lança tanto pânico, que em vez da gente inserir fé, o que a gente coloca dentro das pessoas é medo. E o medo não vem de Deus. Cuidado com quem que você fica ouvindo na internet, porque tem apregoadores do medo. Sabe aquelas notícias que está usando a Bíblia, mas no final você está com o joelho tremendo. A palavra de Deus nunca é para gerar medo, a palavra de Deus é sempre para gerar temor. Temor te faz agir da forma certa. O medo tira a sua racionalidade. Essa é a diferença. O temor te faz aproximar de Deus, o medo te faz se afastar. Vocês estão aqui? Então eu estou entendendo que nesses dias Deus está tratando conosco sobre o medo. Porque o nível que Ele quer nos levar, a próxima fase que Ele quer te levar, tem a ver com você vencer os seus medos. Sejam eles os menores até os maiores. Seja aquele medo de fazer uma faculdade, seja aquele medo de repente encarar um trabalho, até aquele medo de morrer, medo de ficar doente, os muitos medos. Nós falamos aqui sobre Jó, que Jó recebeu tudo o que ele temia, que na verdade Jó vivia uma vida baseada no medo, porque Jó vai dizer assim, tudo que eu temia me sobreveio. Ele tinha medo de ficar pobre e ficou, ele tinha medo de ficar doente e ficou, ele tinha medo de perder a família e ficou. Então, de alguma forma, o medo tem também o poder de atrair o que nós tememos até nós. Mas de uns domingos para cá, Deus começou a nos falar sobre o quê? A arma mais poderosa, ou melhor, a chave mestra para fechar a porta do medo. Existe a chave das chaves, a chave mais poderosa, que fecha qualquer porta do medo. 1 João 4,18. Está lá em 1 João 4,18. O que diz 1 João 4,18? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A chave mais poderosa para fechar a porta do medo na minha e na sua vida é chamada de a chave do amor perfeito, ou do perfeito amor, ou como nós falamos aqui, do amor maduro, porque perfeição na Bíblia não é sinônimo de não ter defeitos, perfeição na Bíblia é sinônimo de ser maduro. Vocês ainda estão aqui? Então existe um nível de amor que é chamado na Bíblia de o perfeito amor, ou de o amor maduro. Só que para nós entendermos esse negócio do amor, a gente está desconstruindo o que a gente sabe sobre amor. Por quê? Porque o que a gente sabe de amor
está mais ligado ao que o mundo ensina sobre o amor do que o que a palavra de Deus ensina sobre amor. O mundo, principalmente nos nossos dias, está querendo ensinar para a igreja o que é amor. E a gente tem absorvido muito disso. Só que esse é o tempo que nós precisamos ir para a palavra de Deus e falar, espera aí, o que a Bíblia ensina sobre amor? E aí a gente está, domingo após domingo, desconstruindo esses conceitos errados sobre amor. E eu acho que até alguns casaizinhos novos estão até postando outras coisas, deixaram de postar lá, te amo, você é o amor da minha vida. Espero que você não esteja ficando desanimado. Sei que está namorando, está começando. Eu não quero te desanimar, mas eu quero fazer com que você entenda o que é o amor verdadeiro. E a gente falou que no grego existem 4 palavras para amor, que é filéu, que fala do amor de amigos. Você tem amigos? Quem tem amigos? Levanta a mão aí. Você tem um carinho, você tem um afeto, você tem um amor por esse amigo. Mas a gente poderia dizer que é uma amizade, nada mais do que isso. Depois nós temos a segunda palavra, que é estorguê, que fala do amor entre parentes, entre mãe, filhos e pais, tio para com tia. Quantos de vocês amam a sua família? Ou pelo menos tentam amar? E eu falei aqui que esse amor é o amor de obrigação. Por quê? Porque você não escolheu nascer na família que você nasceu. E você pode odiar o seu familiar, mas se ele estiver precisando de ajuda, você vai socorrer, ainda que você fale assim, só estou socorrendo porque é meu familiar, é meu parente. Principalmente quando são muitos irmãos. Você já teve aquela situação de você ajudar o seu irmão, você fala assim, no fundo eu queria matar, mas já que é meu irmão, tem que ajudar, né? Fazer o quê? E a gente até brincou que vocês são jovens, mas os mais antigos, quando a gente era criança, a gente sonhava às vezes de ter nascido na família errada. E na maioria das vezes, o que a gente sonhava? A gente sonhava assim, que um dia ia chegar alguém batendo na porta e falar assim, olha, você não é filho dessa família. Os seus pais verdadeiros morreram e deixaram uma herança, porque eles são reis, são rainhas, africanos, europeus, sei lá. E que você ia ser tirado daquela família pobre, ia ser colocado numa herança, mas você não ia abandonar a família pobre, você ia ajudar, porque afinal de contas, foi o pai e a mãe que te criou desde pequeno. Aí, tá vendo? Tem gente que sonhou, já desejava isso. Então isso é estorguê, é esse amor de família. E aí nós temos o terceiro tipo de amor, que é eros, que da onde vem a palavra erótico, que é o amor de toque, é o amor que tem uma conotação sexual, mas é o amor de contato físico. É o que a gente pode chamar de paixão, de uma atração física. E muito do amor que o mundo ensina está ligado a eros. Esse amor de sentimentos, esse amor de toques físicos. Por isso, todo filme, toda novela, toda série, quando alguém diz que ama outra pessoa, aquele amor vai terminar na cama. Ainda que seja um amante, ainda que seja um 15º parceiro lá na série, todo amor, você pode prestar atenção nisso, todo amor desses filmes, série, termina na cama, porque o mundo quer dizer o seguinte, amor está ligado a reações químicas e físicas. Mas aí nós temos o quarto amor, que é esse amor que nós estamos falando nesses dias, que é o ágape, que é o amor de alto nível, que não tem a ver com sentimentos apenas, mas é o amor power, e é o amor que não é deste mundo,
Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor que Deus espera que nós amemos uns aos outros, e o amor que Deus espera que a gente ame o próximo, ame a Ele e ame a nós mesmos, é esse amor ágape, de alto nível. Vocês ainda estão aqui? Então, quando a Bíblia fala do perfeito amor, ela está falando sobre o ágape maduro. Irmãos, esse amor ágape é aquele amor que não tem mais interesses. Quando você lê agora 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, troca todas as palavras lá no português, amor, por ágape. Por quê? Porque lá vai dizer assim, o amor tudo suporta. Que amor? O amor ágape. O amor filéu não suporta todas as coisas. O seu amigo que você ama ele porque ele é, de alguma forma, fiel. De alguma forma, ele agrada a você. Mas o dia que você contar algo sério para o seu amigo, e o seu amigo ir nas redes sociais e colocar coisas íntimas suas lá, acaba a amizade. Quem daqui já teve amizade terminada? Gente que você confiou e você foi traído. Você terminou a amizade? É porque era filéu, não era ágape. Então a gente lê lá, o amor tudo suporta, e a gente acha que é esses amores. O amor de família tudo suporta. Não. O amor eros tudo suporta. Não. Porque se você só ama o seu cônjuge, namorado, namorada, com eros, por causa do sexo, por causa do físico, qualquer traição, você deixa de amar. Agora, quando a gente chega no ágape, ágape sim, tudo suporta. Ágape sim, tolera. Ágape sim, é toda aquela lista de 1 Coríntios 13. Mas é um amor que não é da terra. Você, marido, Deus quer que você ame a sua esposa com ágape. Aí sim tudo tolera, tudo suporta. Você, esposa, Deus quer que você ame o seu marido com ágape. Deus quer que nós amemos os nossos filhos uns aos outros com ágape. E principalmente Deus quer que a gente ame a Ele com ágape. É esse amor que lança fora todos os medos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você não precisa levantar a mão. Fica só para você. Você que é casado, você tem medo de ser traído? Você que está pensando em namorar, está orando, falando, Senhor, manda o meu Adão, ou manda a minha costela. Você tem medo de ser traído? De repente você fala assim, não, eu não quero ninguém, eu quero viver sozinho. E parece ser assim, não, eu quero viver para o Senhor. Mas será que você não quer ninguém porque você tem medo de sofrer o que você já sofreu no passado com outros relacionamentos? Você que não quer amigos, que não se relaciona com ninguém, será que você não se relaciona com ninguém porque você tem medo de ser ferido nos relacionamentos? Você sabia que tem gente que gosta de igreja grande, porque nas igrejas grandes eles não se relacionam com ninguém? Entra, chega, adora e vai embora. Eu já ouvi pessoas assim, chegar e falar, não, Márcio, eu gosto de igreja grande, porque lá eu entro, chego, louvo, ouço a palavra e depois eu vou embora. Eu sei que aqui no Libertador não tem, mas nas outras igrejas tem gente que não tem medo de participar das coisas da igreja, porque tem medo de se ferir.
Então, se você tem medos nessa área, a Bíblia vai dizer que você não está aperfeiçoado no amor, ou seja, você tem deficiência no amor. Ágape. Vocês estão aqui ainda? Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Toda área que você tiver medo, tem falta de amor ali. Ágape. Eu tenho medo de fazer amigos. Por que você tem medo de fazer amigos? Ah, mas vai que eu sou traído de novo. Ah, eu não confio em ninguém. A Bíblia diz que o perfeito amor, o amor de alto nível, lança fora todo medo. Sabe que nível que Deus quer que a gente ande como igreja? No nível que a gente ame as pessoas, sem medo de ser ferido. Olha para o seu irmão e faz assim para ele. Esse tipo de amor, vou te dar uma boa notícia. Bom, não é tão boa assim. Eu não vou estender para longe, porque eu posso pecar. Mas aqui dentro eu posso dizer, ninguém aqui dentro tem esse nível de amor. Inclusive eu. Porque a gente está sempre pisando em ovo. Vou falar de relacionamentos. Vou falar agora da minha visão como pastor, como líder. E os pastores e líderes que estão aqui sabem do que eu estou dizendo. Quanto a gente se dedica para as pessoas. Quanto a gente como igreja já se dedicou para as pessoas. E quanto a gente já foi traído, xingado, amaldiçoado. Eu acho que já amaldiçoaram 100 gerações depois de mim. E tudo isso vai gerando o quê? Vou falar de mim. Você começa a pisar nos relacionamentos em ovo. Chega alguém, eu te amo. Você já vira e fala assim, tá bom. Quero ver na hora que eu pisar no seu pé, você vai continuar me amando. Não é assim? Por que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar? Porque, irmão, vai ser muita apunhalada, muito soco na cara, muita traição, muita gente falsa, muita gente caluniando, muita gente que você estendeu a mão, depois você está lá caído, a pessoa vai chegar e falar, fica aí, seu trouxa. Vai ter muita gente colocando foto sua, jogando indireta sua no Instagram, no TikTok, no Face. Jesus falou lá que por se aumentar a iniquidade, se fosse na linguagem de hoje ele ia falar, por se aumentar as redes sociais, o amor de muitos vai esfriar. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas eu sei que 99% de vocês que estão aqui já receberam uma indireta nas redes sociais. Já receberam uma mensagem no WhatsApp que você teve vontade de matar a pessoa pelo WhatsApp. Que você contou até 10 e virou para quem estava do lado e falou assim, eu vou matar fulano, se aparecer agora na minha frente, eu vou esquartejar com requintes de crueldade. E aí depois você falou, também vou bloquear. Ou você chegou e falou assim, vou mudar de número, mas não passa o meu número para pessoa, para fulano não. Só que sabe qual é o problema de tudo isso? A gente não alcança o amor de alto nível. Porque o amor de alto nível, que é um amor que não é dessa terra, vai fazer com que a gente não tenha medo de se relacionar. Até a gente, no nosso nível de casamento, a gente tem medo
de se dar muito. Principalmente quem teve experiências, vamos supor, quem casou a segunda vez, quem teve relacionamentos ruins, tóxicos, depois quando vai para um outro relacionamento tem dificuldade de se dar, de se entregar. Por quê? Porque ele carrega um medo. Agora a Bíblia diz, 1 João 4,18 diz que esse amor maduro, esse amor ágape, esse amor de alto nível, lança fora os medos, empurra os medos, fecha a porta dos medos, e aí quando o medo vai embora, você é livre. Livre para amar e livre para ser amado. Irmãos, eu arrisco dizer que 100% dos crentes que estão habitando hoje o planeta Terra não atingiram esse nível do perfeito amor. Por que eu digo isso? Porque a gente pode ter numa área, mas pode não ter em outra. A gente não está com todos os cômodos da nossa vida preenchidas com amor. E eu vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa para a gente atingir o amor de alto nível é admitir que a gente não ama. É admitir que você tem amizades por interesse. É admitir até que você anda com Deus por interesse. É admitir até que você está chegando para a igreja com interesse. É admitir que você quer casar por interesse. É admitir que os nossos amores são falhos. Não é ruim ouvir uma coisa dessa? Eu estou conversando com alguns irmãos que estão em crise, porque eles achavam que amavam a Deus, e estão descobrindo que não ama. Uma dessas pessoas está dentro de casa, é a Neide. Ela falou assim, poxa, eu achei que eu amava a Deus. Mas por que a gente fica na crise? Porque a gente quer amar a Deus com os amores terrenos. Mas Deus não pode ser amado com os amores terrenos. Sabe qual é a crise humana? É que a gente quer amar uns aos outros com o amor da terra e quer amar a Deus com o amor da terra. Só que a gente não consegue amar uns aos outros com o amor da terra e nem consegue amar a Deus com o amor da terra. Porque esses amores são limitados. Eu já fui traído por amigos. Vocês não, mas eu já. Eu já fui traído por gente que eu confiava, porque gente que eu confiei. Vocês não, mas eu já. Eu já se decepcionei em relacionamentos. Vocês não, mas eu já. Eu já acreditei em pessoas e depois deixei de acreditar. Vocês não, mas eu já. Mas sabe o que eu entendi essa semana? Que em todas essas situações, eu não entendi que o elo que eu tinha com essas pessoas não era o amor do Pai. Era o meu amor terreno. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala para ele assim, o seu amor terreno é limitado. O nosso amor terreno é limitado. Vocês estão aqui? Agora, a Bíblia nos chama a amar com um amor que não é da terra. Vamos lá para Romanos. Romanos 5:5. Romanos capítulo de número 5, verso de número 5 diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu ágape, seu amor de alto nível,
em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que esse versículo nos mostra? Que esse amor de alto nível não pode ser produzido na terra, Bruno. Eu não consigo produzir esse amor, pastor Anderson. Não adianta a gente sair daqui achando assim, não, eu vou produzir, eu vou amar as pessoas com amor ágape. Esse amor não pode ser produzido por nós. E agora? A Bíblia diz que esse amor tem que ser derramado nos nossos corações, porque é o amor que procede de Deus. Quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu fiz uma pergunta. Falei, Deus, o que a gente faz então? Porque se o Senhor está dizendo que a gente precisa alcançar o amor ágape, e o Senhor está me mostrando que esse amor é derramado pelo teu Espírito, nós não conseguimos produzir, como que eu vou amar a minha esposa com um amor que eu não posso produzir, mas que vem do Senhor? Como eu vou amar as pessoas com amor de alto nível, que eu não posso produzir e que vem do Senhor? Sabe o que o Espírito Santo ministrou comigo? Ele falou assim, o que vocês precisam fazer? Aumentar a boca para receber. Aumentar a bitola. Aumentar o funil para receber esse amor do alto. Sabe qual deve ser a nossa oração? É Deus, alarga o meu coração para que eu possa receber mais desse amor que vem do céu, para que eu possa amar as pessoas, para que eu possa amar o meu cônjuge, para que eu possa amar em todos os quadrantes. Se esse amor vem do alto, para que eu possa amar mais, eu tenho que alargar os meus limites. Vocês estão aqui? Se essa igreja quer amar mais, nós precisamos alargar a capacidade dessa igreja a receber esse amor. Se você quer amar mais, com esse amor de alto nível, você vai ter que aumentar a sua capacidade para receber esse amor. Porque esse amor vem do alto. Não dá para produzir de forma humana. E eu vou dizer uma coisa para você. O que a igreja, o que o mundo vai passar nos próximos anos, nós vamos precisar alargar a nossa capacidade para receber esse amor que vem do alto. O mundo ainda não conheceu uma igreja totalmente cheia do amor de Deus. Nem você sabe, nem eu sei o que é uma pessoa totalmente banhada com o amor de Deus. Porque só teve uma pessoa que pisou nessa terra que era a expressão total do que é o amor de Deus: Jesus. Tudo, até os discípulos, o que eles experimentaram ainda foi pouco. Porque o amor de Deus, ele é tão grande que nós vamos levar a eternidade para compreender tudo. Eu arrisco dizer que se Deus derramar todo o amor dele em nós, ele mata. Porque o amor de Deus não é sentimento. Outra coisa que essa semana o Espírito Santo me ensinou. O amor, quando você estuda a língua portuguesa, amor é uma palavra abstrata, não é? Lembra da quarta série? Quando você aprendia substantivos concretos e abstratos? Amor, sentimentos são abstratos, ou seja, você não pode tocar. Mas quando a gente fala do amor de Deus, nós estamos falando de algo concreto. O amor de Deus não é abstrato. O amor de Deus pode ser tocado, porque o amor de Deus é uma pessoa.
nós podemos tocar o amor de Deus. O amor de Deus pode ser palpável. Só que eu vou dizer uma coisa para você: ninguém que toque esse amor continua sendo a mesma pessoa. Se alguém tocar esse amor, já era. Nunca mais é o mesmo. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você precisa tocar esse amor. Nós precisamos, como igreja, tocar esse amor perfeito. Se eu posso dizer para você uma oração que você tem que fazer nesses dias é: Senhor, alarga minha capacidade para receber esse amor líquido, esse amor palpável, esse amor concreto em mim, para que todo o medo saia do meu corpo. A gente pede coragem, a Bíblia diz para a gente pedir amor. Não é a coragem que lança fora o medo, é o amor ágape que lança o medo. Todas as vezes que você estiver com medo em algumas situações, o que você tem que fazer? Senhor, derrama mais desse amor, que a Bíblia diz que é derramado pelo Espírito no meu coração, porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Aleluia! Imagine uma igreja como essa, cheia do amor de Deus. Imagine você cheio desse amor de alto nível, aonde os medos não têm mais repouso, aonde todos os seus medos são vencidos. Quem seria eu e quem seria você? O que será que nós poderíamos fazer neste mundo? Será que a gente tem coragem de falar: Deus, faz de mim um exemplo para o mundo do que é alguém que está totalmente cheio do amor de Deus? E sabe, irmãos, eu tenho percebido que o amor de Deus não é sentimentalismo. Não é a gente sair na rua chorando por alguém que está caído na rua. Não é isso. Eu tenho entendido que o amor de Deus ainda não foi compreendido. O que a gente chama de amor, na verdade, é uma compaixão, ou melhor, nem compaixão, é dó. Você já sentiu dó de alguém? Quem já sentiu dó? Sabe qual é o problema da dó? A dó você só sente. Ai, que dó, tá mó frio, e fulano tá ali caído, dormindo. Fazer o quê, né? Poxa, mas o governo também podia fazer alguma coisa, né? Às vezes eu estou no carro, a Melissa fala: ai, pai, que dó dessa pessoa. Eu falo: Melissa, para de sentir dó. Ela: hoje, pai. Eu falo: você vai fazer o quê? Aí ela fica assim: quem tem dó não faz nada. Sabe o que te move a fazer alguma coisa? Compaixão. Só que compaixão é uma das faces do amor de alto nível. A compaixão faz você tirar o sapato do pé e dar para o mendigo. A compaixão faz você tirar a sua blusa e dar para ele. A compaixão faz você dirigir 1 hora até a sua casa, pegar aquela coberta que você tem lá, que veio de linho da França, fofona, que você pula assim em cima, fica até, sabe, aquela coberta que é dessa grossura, que você pagou $5.000, faz você ir lá na sua casa, pegar aquela coberta, voltar lá e jogar em cima daquela pessoa. Nenhum lugar na Bíblia fala que Deus sentiu dó. Jesus nunca sentiu dó de ninguém. O que ele sentia era compaixão. Era o amor de alto nível. E o amor de alto nível não é sentimentalismo. Eu posso fazer algo, então eu vou fazer algo. O que está no meu alcance fazer, eu vou fazer. O amor de alto nível olha e fala assim: o que está no meu alcance é perdoar, eu vou perdoar.
o que está no meu alcance é pegar tudo que eu tenho e distribuir para quem está precisando, eu vou fazer. É esse tipo de amor que lança fora o medo. Só que enquanto a gente tiver medo de se entregar, medo de se ferir, medo de se magoar, medo de ser traído, medo de não ser reconhecido, medo de não ser aplaudido, a gente não vai atingir esse amor de alto nível. Mas eu também sei que se esse amor de alto nível for sendo derramado nos nossos corações, tudo isso vai ser colocado para fora. Esses medos, esses ressentimentos. E aí, num ambiente desse, só Deus sabe as coisas que podem acontecer. Só Deus sabe, Simone, o que Deus pode fazer num ambiente desse. Márcio, o que eu faço? Primeiro, confronte o amor que você sente. Segundo, confronte o amor que você sente. Terceiro, confronte o amor que você sente. Quarto, ponha à prova o amor que você sente. Quinto, ponha à prova o amor que você sente. Sexto, confronte o amor que você sente. Sétimo, ponha à prova o amor que você sente. Oitavo, ponha à prova o amor que você sente. Nono, ponha à prova o amor que você sente. Décimo, ponha à prova o amor que você sente. Não dá um medo? Então quer dizer que esse amor não está aperfeiçoado. A gente tem que pôr à prova o amor que a gente sente por Deus. Você tem que pôr à prova o amor nos seus mais altos níveis. A gente tem que passar pelo fogo, Cléo, o nosso amor. Porque só assim a gente vai admitir que a gente está um poço de medo, porque a gente não está com esse amor todo. Cri, cri, cri. Você já está com medo, né, de pôr à prova o amor. Aleluia. Será que amamos mesmo a Deus? No alto nível. Eu não estou dizendo que ninguém aqui ama a Deus. Mas o problema é que a gente acha que o nível de amor que a gente tem é o top. E não é. O problema é que a gente acha que o nível de amor que a gente tem pelas pessoas é o top, e não é. E eu acho que o que Deus está fazendo conosco nesses dias é nos chamando para a realidade. Deus não está nos julgando e nos condenando. Ele só está chegando dizendo assim: ei, baixa a bola. Vamos reconhecer o amor que vocês... Irmãos, Deus não tem problema nenhum. Lembra quando eu falei aqui sobre Jesus e Pedro? Que Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você me ágape, você me ama no nível de mais, o amor de alto nível. E Pedro chegou e falou assim: Senhor, o Senhor sabe que eu só gosto do Senhor. E aí Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama com esse amor de alto nível? E aí Pedro chega e fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, eu tenho filéu, eu tenho um amor de amizade, mas não é o amor de alto nível.
Aí pela terceira vez Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você é filéu, você me ama com esse amor de amizade. Pedro ficou triste. Ele falou: cara, eu não consigo corresponder. Mas nas 3 vezes Jesus falou assim: vai e apacenta as minhas ovelhas. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu vejo Jesus falando para mim e para você? Cara, tá tudo bem que você não me ama nesse nível todo, porque eu sei que à medida que você for caminhando, o amor vai crescer. Eu vejo Jesus falando para Pedro só o seguinte: cara, eu só queria que você entendesse que você não é esse cara com esse amor todo. Que esse seu amor é falho, mas vem caminhando comigo, que esse amor vai crescer. E como eu sei que esse amor de Pedro cresceu, no final, eu já disse aqui, que a história da igreja conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse diante da cruz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Naquele momento, ele atingiu o amor de alto nível. Naquele dia, se Jesus pudesse chegar e falar: Pedro, tu me amas? Eu acredito que Pedro ia poder dizer: eu, ágape, porque agora eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Sabe o que me conforta? É que Deus não tem problema nenhum com o meu nível de amor, porque Ele sabe que Ele vai derramar, e eu vou crescer nesse amor à medida que eu caminho com Ele. Vamos continuar caminhando com Deus, mesmo que o seu nível de amor seja o mais raso. Vamos continuar crescendo, vamos continuar alargando a boca da nossa vida para que Ele possa derramar mais desse amor. Vamos pedir para Ele: Senhor, derrama mais amor, porque o amor lança fora todo medo. Quantos estão aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos, Deus está querendo fazer algo no nosso meio. É por isso que Ele está batendo tanto na tecla do medo, e agora Ele está batendo na tecla do amor. Eu sei que dói, eu sei que entristece, eu sei que a gente fica meio cabisbaixo de ficar ouvindo que a gente não ama tudo isso, mas Ele está querendo gerar algo. Vamos deixar Deus gerar o que Ele quer gerar, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar a ceia do Senhor, vamos comer do pão, vamos beber do cálice, vamos ter esse momento para falar para Ele: Senhor, aumenta a capacidade do Teu amor em mim. Como nós cantamos, o Teu amor está ganhando forma. Ele está trabalhando, é Ele que está trabalhando esse amor no nosso coração. Não vamos tentar amar uns aos outros com um amor terreno. Marido, não tente amar a sua esposa com o amor da terra. Esposa, não tente amar o seu esposo com o amor da terra. Você vai meter o pé nele. Como nós vimos nesse congresso, você vai querer tirar os olhos dele e arrancar a língua. Por amor. Matei meu marido sufocado, é porque eu amava tanto que eu já mandei ele para o céu. Não tente, ame com esse amor que é derramado nos nossos corações, que é sobrenatural. Aleluia. Oh, glória. Você que está pegando o cálice, o pão, vai falando com o Senhor. Fale com o Senhor. Coloque os seus amores diante dele. Sabe, irmãos, hoje eu escrevi nessa página que eu estou escrevendo, eu acho que a gente duraria a vida inteira para falar sobre o amor de Deus. É muita coisa. E eu acho que a gente não tem nem capacidade humana para compreender
um amor que não é deste mundo. Mas eu acredito que Deus pode derramar ondas deste amor. Deus pode te dar ondas desse amor para que você vença os medos. Você que está pegando o cálice e o pão, fala para o Senhor quais são os seus medos. De repente você está aqui e tem medo de se relacionar, tem medo de casar, tem medo de conhecer alguém. De repente você tem medo de se relacionar, de fazer amigos. De repente você é alguém que se afastou dos relacionamentos por medo. Coloca diante do Senhor. Coloca aquilo que te feriu, aquilo que te magoou. Talvez você era alguém que se entregava tanto, mas agora você está um pé atrás. De repente você era alguém que esperava tanto de Deus, mas agora você prefere esperar pouco para não se decepcionar. Quais são os seus medos? Do que você tem medo? Do que nós temos medo? A Bíblia diz que onde há medo, o amor não está aperfeiçoado. Você tem medo de ser abandonado? Você tem medo de ser abandonada? Você tem medo de ser traído? De não ser amado? De não ser amada? Você tem medo de se frustrar? Você tem medo de errar? Você tem medo de não ser capaz? Você tem medo de se frustrar? Você tem medo de não conseguir? Você tem medo de não ter forças? Do que você tem medo? Você tem medo da morte? Você tem medo da vida? Você tem medo do quê? Nessa área dos seus medos, peça para o Senhor, fala: Senhor, derrama esse amor ágape, derrama esse amor do alto nível, Senhor.